Mais um episódio do Recorte Jurídico nessa temporada 2026, direto do Centro Universitário Unicet. Hoje a gente recebe uma das maiores autoridades que tem aqui na cidade de Teresina para falar sobre vida, como a advocacia mudou, porque ela tem propriedade para falar sobre isso, são muitos anos de advocacia, e também como a comunicação influencia na captação de novos processos, né? Isso. Seja bem-vindo, doutora Adriana. Eu que agradeço, Davi, essa oportunidade de estar aqui neste programa e espero que a gente possa bater um papo legal e possa ajudar quem está do outro lado a destravar suas perspectivas para a advocacia. Eu sei que você é uma pessoa altamente conhecida aqui na cidade de Teresina, mas eu queria que você me resumisse para o nosso público quem é a Adriana Carvalho. Bom, vamos lá. A Adriana Carvalho é uma professora aposentada hoje, né? É uma mulher que casou muito jovem, aos 19 anos. Com 20 eu já tive a primeira filha, tenho 2 filhas casadas, dentista, uma advogada. Tenho 2 netinhas, estou esperando mais 2 netinhos. E, assim, profissionalmente, eu nunca pensei em ser advogada, nunca, nem sequer passou pela minha cabeça um dia ser advogada. Mas os reveses da vida, num divórcio, de repente, o advogado que me assistiu, ele me viu, aquela jovem de 27 anos, se divorciando. E aí ele disse assim, olha, eu já era pedagoga na época, né? Formada pela Universidade Federal do Piauí. E ele disse assim, você é muito jovem, minha filha, você não vai ficar sendo só professora, não. Você tem cara de juíza. Mas isso, ele queria dar uma autoestima em mim, né? Estava vendo eu ali muito triste, moribunda. E aí a minha mãe ouviu aquela fala e disse assim, doutor, pois eu vou matricular ela hoje. E a mamãe tomou a iniciativa de me matricular no preparatório para o vestibular, na época era vestibular mesmo. E eu fui fazer o cursinho preparatório, graças a Deus deu certo, passei e fiz na UESP, aqui em frente, né? Fiz na UESP meu curso de Direito, foi muito bom. E aqui estou há 18 anos, vou fazer 19 anos de advocacia. E, assim, graças a Deus, o retorno que a gente tem das pessoas é que confirma que eu estou no caminho certo, né? Aí eu digo assim, a advocacia, os clientes durante esses 19 anos agradecem a sua atitude de ter... Sim, de ter graças a Deus. Direito, pois né? porque não era, tipo, algo que estava planejado, porque eu vejo muita gente dizer assim, o sonho da minha vida era ser advogado. Não. Nem pensei, nunca nem pensei. Adriana, me diz uma coisa, são 19 anos, são 19 dias, né? Mudou muito a advocacia do passado para essa advocacia de hoje em dia? Eu vejo que sim. Mudou muito, muito mesmo, né? Quando a gente fala, principalmente das questões tecnológicas, né? A gente não pode se furtar, a gente está vivendo uma revolução tecnológica, mas o que eu vejo que houve uma revolução tecnológica, entretanto, o que eu posso dizer é que eu vejo também uma degradação moral, ética, valores que você constrói ao longo da sua formação, quando você chega na prática, você se decepciona porque... não foram poucas as vezes que eu tive que enfrentar advogados que atravessaram peça em meus processos, né? Tive que falar grosso e dizer, cai fora, o processo é meu, o cliente é meu. Então, assim, eu acredito que no passado, obviamente, deveria haver isso, mas eu estou achando que, pelo que eu tenho conversado com os mais vanguardistas, os advogados mais antigos, eles dizem que parece que está chegando uma leva de advogados que está aí para tudo que aparecer pela frente, eles topam tudo, desde que seja por dinheiro, né? Complicado. Então, assim, cadê a ética? Cadê a moral? Cadê a decência? E isso me preocupa muito, porque o direito, ele prima. Você trabalha com questões muito sensíveis. Você está lidando com pessoas
você está lidando com aquilo que é mais particular da pessoa, mais íntimo da pessoa, aquilo que é sagrado muitas vezes para a pessoa. Você vai fazer um divórcio, vai fazer um inventário, você vai fazer uma curatela, você vai conseguir um benefício para aquela pessoa. E parece que quem está do outro lado, muitos advogados, infelizmente, né? Eu vou falar da minha classe porque é a classe que eu estou atualmente. Né? E muitos parece que não estão nem aí, sabe? Eu quero mesmo é me dar bem. E parece por aí que... vai, né? Vamos falar... Eu estou decepcionada em algumas... Você é uma excelente comunicadora. Como é que a comunicação influencia na clareza da mensagem? Pois é, eu acredito que eu devo isso à minha formação como professora, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu me lembro que desde criança... sempre me diziam assim, a Adriana é muito inteligente, ela fala demais, ela sabe se expressar. Eu me lembro dessa frase desde os meus primeiras séries da minha vida. Né? As professoras sempre diziam, ela é muito dinâmica, ela é muito esperta, ela conversa muito, ela fala bem, né? E assim, Davi, eu só acredito que uma coisa é verdadeira quando existe a confirmação externa. Enquanto só eu achar que eu me comunico bem, não está convalidado. Perfeito. Né? Mas, assim, você sabe que eu passei 7 anos numa emissora de TV apresentando um quadro, depois passei mais 2 anos em outra emissora e depois passei quase 1 ano numa TV, da internet, né? E, assim, o feedback que as pessoas davam é: caramba, essa advogada fala e eu entendo. Meu Deus, agora eu entendi o que ela falou, né? Então, assim, eu não procuro falar para advogados. Perfeito. Eu não falo para advogados. Eu falo para o público que busca informações que eles possam compreender. Porque muitas vezes o advogado está... eu sou advogada, então eu tenho que falar bonito, eu tenho que falar aquela língua rebuscada, né? Às vezes até arcaica, o juridiquês morfado. E não, a minha intenção é fazer com que quem está do outro lado entenda por que o benefício dele foi negado, por que ele precisa juntar documento esse, aquele. Então, eu tenho que falar uma linguagem que ele compreenda e que ele possa retornar para mim para a gente dar continuidade. Tá, e tu foi num ponto chave agora, foi falar sobre benefício, né? É uma área do direito que está em ascensão. Sim. Que é o direito previdenciário. Muitos dos advogados de sucesso que vêm aqui são do direito previdenciário. O que é que você deve a essa migração para essa área? Porque era uma área, como é que eu posso dizer, até então escorraçada da advocacia antigamente. Como foi essa virada de chave? Me conta aí. Eu acho que ela se deu justamente com a reforma de 2019. Né? Porque, assim, antes, eu me lembro que era muito fácil advogar no direito previdenciário, porque a gente tinha 2 aposentadorias. Ou aposentadoria por idade, em tese, né? Existe a especial, mas a por invalidez. Mas, em tese, eram 2 aposentadorias, ou por idade ou por tempo de contribuição. Ou você tinha uma dessas 2, né? E aí, com a reforma, aí, amigo, aí o direito previdenciário bombou. Em que sentido? Ele passou a ser uma disciplina muito difícil, porque vieram muitas regras. Muitas peculiaridades. Dentro de cada regra, detalhes que, se você não estudar, você não consegue, né? Então, assim, antes eu vejo que o direito previdenciário era uma área que muita gente não tinha interesse, porque estava muito voltada ao social, a pessoas de baixa renda, né? O BPC teve esse boom também aí com relação aos autistas. E aí, as pessoas abriram o olho. Só que, ao mesmo tempo que muita gente quer ser previdenciário porque viu que existe um mercado aberto, um mercado, por exemplo, hoje para uma pessoa se aposentar, você é um jovem. Para se aposentar, você pensa assim, eu vou me aposentar por idade, eu vou me aposentar por tempo de contribuição, eu não sei. Você precisa de um planejamento previdenciário. Perfeito. Né? Você precisa que alguém estude a sua vida previdenciária para que você tenha pelo menos uma progressão, uma projeção, não é progressão, mas você tem uma projeção de como será a tua aposentadoria futuramente, pelo menos uma projeção, né? Não dá para dizer afirmar, mas uma projeção. Antes não.
Antes era fácil. Eu vou me aposentar assim ou assado. Hoje não. Hoje não. Adriana, me diz aí, você falou sobre planejamento planejamento de aposentadoria e o previdenciário. Me conta como é feito mais ou menos, vou dar um caso, né? Sim. No meu caso, assim, que é de empresário, que às vezes ele está faturando 300 mil Sim. ano, no outro ano pode faturar menos, pode faturar mais. Sim. Como é que é feito esse planejamento previdenciário? Pronto, muito bem. O planejamento previdenciário, ele leva em conta, Davi, toda a vida contributiva sua. Perfeito. Muitos empresários jovens, que nem você, muitos, até bem mais jovens, eles são freelance, por exemplo. Eu estou aqui diante de um fotógrafo, eu estou diante de uma moça que está no estúdio. E assim, por ser jovem, às vezes eles não se preocupam. Eu vou me aposentar, esse negócio vai demorar. Só que a vida é assim, né? Sim. E aí, quando eles percebem, eles já estão pensando numa aposentadoria. E não cuidou nessa aposentadoria, não contribuiu. E aí eu sempre, eu gosto de bater numa frase, eu sempre dizia na televisão, às vezes o óbvio precisa ser dito. E o que é o óbvio? Se não houver contribuição, não existe aposentadoria. Às vezes, muita gente formada, muita gente esclarecida, diz assim, quando eu ficar velha eu vou me aposentar. Eu digo, mas você já começou a contribuir. Não. E quando eu envelhecer, eu não vou me aposentar? Sim, mas se você não contribuir, você não vai se aposentar. Não, não. Não existe aposentadoria sem contribuição. Então, assim, o que a gente leva em consideração? Você, que tem essa oscilação de rendimentos, o planejamento previdenciário, ele vai sim levar em consideração isso. Ele vai fazer para você uma estimativa de... Você vai dizer para o advogado, Adriana, eu quero me aposentar com uma renda de R$5.000. Uhum. Tá, eu vou fazer um planejamento que eu vou dizer, Davi, a partir deste ano você vai pagar tal valor, entendeu? E a projeção é que quando você chegar aos 65, você consiga tirar uma aposentadoria nesse valor. É tudo uma questão de projeção, de perspectiva, de hipótese. Não existe nada fechado, não, nada... Aí surge mais uma dúvida, com relação, por exemplo, você citou a profissão fotógrafo, né? E a gente falou muito durante esse período também sobre a reforma tributária, né? Previdenciária. E a reforma... E a tributária eu falando também. da tributária, Sim. puxando para a questão da contribuição, Sim. né? Então, o que é que você aconselha, por exemplo, para um cliente seu que vai fazer um planejamento, você diz assim, tem que contribuir, por exemplo. O primeiro passo, tira a nota de tudo, emite nota fiscal, né? Sim. Que é para poder ter uma prova. Exatamente. Uma prova do rendimento. Exatamente. Você tem que ter documentos que comprovem o exercício da sua atividade. Perfeito. Não adianta você chegar futuramente no INSS e dizer, eu passei 30 anos da minha vida sendo fotógrafo. Tá, mas cadê os comprovantes que você comprou câmera, que você comprava filme, que você cobria eventos e recebia por isso? Então, você precisa se municiar de documentos para comprovar. Por quê? Porque um fotógrafo, ele é um contribuinte individual. Perfeito. Assim como você é um contribuinte... O empresário é um contribuinte individual. Perfeito. Então, ele é responsável pela contribuição dele, diferentemente de alguém que é empregado. O empregado, ele não é responsável pelo recolhimento previdenciário, porque existe a substituição tributária. Quem que paga para ele? O empregador. O empregador paga para o empregado, mas aquele que é autônomo, aquele que é o empresário, quem é o responsável tributário? É ele, o responsável previdenciário é ele. Então, ele quem recolhe, ele quem paga. E se você recolhe e paga, você também tem que juntar a tua documentação para que, no futuro, você possa comprovar o exercício daquela atividade. Hoje, qual é o mais comum? Você me falou sobre BPC Loas, falou sobre outros auxílios. Mas me diz uma coisa, quando é uma aposentadoria, por exemplo, regime próprio, como é feito esse processo? Bom, o regime próprio, ele acaba, digamos, sendo mais fácil. Por quê? Porque no regime próprio já está voltado especificamente para os servidores públicos. Então, existe um estatuto, o servidor vai cumprir todo o regramento previsto naquele estatuto, ele só vai se aposentar dentro daquelas regras. Não existe outra possibilidade dele se aposentar fora das regras, a não ser que seja por invalidez, sofrer um acidente, algo assim, que tire ele do curso daquela aposentadoria programada.
Mas, via de regra, a aposentadoria dos regimes próprios, os servidores públicos cumprem, seja ele militar, seja ele civil, eles cumprem todo um regramento já estabelecido previamente. Agora, o regime geral, que é quem contribui para o INSS, um dia você está empregado, outro dia você está desempregado, um dia você é MEI, outro dia você decide abrir uma empresa limitada, né? Então, assim, você acaba que sendo responsável por estar cuidando da tua vida previdenciária. O servidor, não. Por exemplo, eu me aposentei já. Eu sou a servidora pública do Estado do Maranhão e, graças a Deus, já tem 3 anos que eu estou aposentada. Ou seja, eu só trabalhei. Eu não me preocupei em guardar meus comprovantes de conta. Não, eu não me preocupei. Por quê? Porque existe toda uma máquina que funciona organizando a minha vida contributiva. Já quem é do regime geral, quem é autônomo, quem é empregado, um dia ele é empregado, como eu disse, outro dia ele não é empregado. Então, ele que tem que se organizar. Entendeu? Tem aquele aplicativo que dá para auxiliar nisso, né? Que é o Meu INSS, Sim, correto? Correto. Como é que funciona esse aplicativo? Bom, eu sempre digo para as pessoas que me procuram, e depois quem quiser trazer um pouquinho d'água, eu agradeço. As pessoas que me procuram, não confie plenamente no simulador do INSS. Uhum. Por quê? Isso é legal. Davi, olha, eu teria que dar uma aula de direito previdenciário, principalmente sobre o CNIS. Porque o que é o CNIS? O CNIS é o Cadastro Nacional das Suas Informações Sociais. Então, assim, tudo que você faz relativamente à sua vida profissional deve estar no seu CNIS, mas às vezes não está. E eu vou te dar um exemplo simples. Muitas vezes você trabalhou numa empresa, a empresa não te registrou. Aí o que você fez? Você entrou na Justiça do Trabalho. Né? Você entrou na Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo, para que a empresa seja condenada a pagar a tua previdência. Digamos que você trabalhou 3 anos ininterrupto naquela empresa, a empresa não recolheu, né? Recolhia teu dinheiro, ficava, mas não repassava. E aí você entra na Justiça, a Justiça do Trabalho reconhece o seu direito, manda para a Previdência, o cara é condenado a contribuir para a Previdência, a sua carteira é registrada. Mas sabe o que acontece? O INSS automaticamente não reconhece aquela sentença. Não existe essa automacidade para o INSS. Ele não vai de cara reconhecer aquela sentença, ainda que venha de um poder judiciário. Ele não reconhece automaticamente. Você vai ter que entrar com um pedido. E aí o que acontece? Muitos clientes chegam. Doutora, tá aqui meu documento para se aposentar. Deixa eu olhar. Aí eu abro o CNIS dele. Começa aqui, não tem um fim aqui. Bem aqui tem pendência de ação trabalhista. Aí eu digo, olha, a primeira coisa que vai ser preciso fazer é arrumar a casa. E a tua casa é o CNIS. E o teu CNIS está desorganizado. Então, já é um serviço que o advogado previdenciarista cobra. Entendeu? Arrumar a tua vida previdenciária. Eu vou pedir todas as tuas carteiras, eu vou pedir nota fiscal, eu vou pedir uma foto do teu trabalho, eu vou pedir muita gente, por exemplo, tem um cara agora que ele é empresário, hoje ele ganha muito bem, mas quando ele era jovenzinho, ele morava no interior de Água Branca e ele trabalhou na roça. E eu tive que fazer ele cavar documento do pai, da mãe, porque estava faltando um pouquinho de tempo para ele. E eu disse, vá atrás, que a gente dá um jeito. E a gente está juntando essa documentação do Arco da Velha, antigo, dos pais, da terra que os pais tinham, para fechar esse período, para ele poder fechar a aposentadoria dele, entendeu? Então, é um trabalho, o advogado previdenciário, ele é um arqueólogo, ele é um investigador, ele é um policial, ele é um psicólogo, ele é tudo. Ele é o psicólogo. Porque ele vai montar aquele quebra-cabeça e deixar tudo arrumadinho, porque não adianta pedir aposentadoria se não arrumar primeiro a tua vida previdenciária. Vai negar. Para finalizar esse episódio, eu queria que você me falasse sobre esse livro que você está lendo, Mulheres Renovadas, porque aqui a gente também fala um pouco sobre propósito, né? Muito bem, Davi. Eita, Deus, só tá com vergonha. Mentoria guiada pelo Espírito Santo. Eu gostei desse. Bom, ontem eu estou vivendo uma nova fase, que depois eu
eu posso até futuramente, eventualmente, falar. Mas vou me abster agora. E ontem eu chamei algumas das antigas colaboradoras do meu escritório, né? E vieram 3 grandes amigas que passaram por mim, que se tornaram amigas, que aprenderam muito e eu aprendi muito com elas. E quando ela chegou, a gente tomou um café, foi bom, a gente conversou, a gente riu, a gente se divertiu, a gente contou história, a gente lembrou fatos do escritório. E aí o que aconteceu? Quando ela chegou, ela me trouxe, uma delas, né, a doutora Fabiana, me trouxe esse presente. E aí eu, Fabi, obrigada, ai, amei, Mulheres Renovadas, amei, gostei. Ela disse, epa, você leu a dedicatória que eu fiz? Aí eu, não, Fabi, eu olhei, eu abri, mas não vi, ela tá escondida. E eu fui olhar, né? Aí ela botou assim: para você, Adriana, que é uma amiga tão especial, ofereça a leitura deste livro, repleto de testemunhos de fé e superação. A sua história também deveria estar aqui. Certamente edificaria e encorajaria a vida de muitas mulheres. Com todo o meu respeito, admiração e amor, Fabiana. Ou seja, ela disse, doutora, eu li esse livro, mas está faltando a sua história aqui. Ai, que legal. E eu fiquei muito feliz, Davi. Realmente é um livro maravilhoso. Parabéns. Que fala de superação da vida de muitas mulheres, né? E assim, a Bíblia diz assim, que sejam outros que te exaltem, não os seus próprios lábios, né? Mas assim, de fato, eu tenho uma história pessoal, uma história vivida concretamente, de uma superação em violência doméstica, né? As 5 modalidades de violência, e eu consegui superar, eu consegui romper esse ciclo, né? Mesmo fugindo de casa. Sim. Mas eu consegui sair desse ciclo, romper esse ciclo, e graças a Deus eu acredito que ele morreu em mim, não passou para a minha geração, acompanho, né? acompanho. Então, E você é a história de uma pessoa vencedora. Eu falo para todo mundo que o fato de você ser vítima não te faz uma vítima perpétua. Exatamente, né? Exatamente. E assim, quando eu entendo, né? Você falou a palavra sucesso. O que eu entendo por sucesso? Para mim, Davi, sucesso necessariamente não está atrelado a dinheiro. Para mim, o sucesso está atrelado a eu poder deitar de noite na minha cama, ainda que não seja a mega cama, mas eu deito na minha cama sabendo que eu cumpri todas as minhas obrigações como cidadã. Eu fiz o melhor que eu pude para quem esperou de mim algum resultado, entendeu? E assim, a consciência de que o dinheiro vem, mas ele vem como resposta das tuas ações, né? Do teu trabalho, do teu esforço. Eu não quero um centavo que não venha do esforço do meu trabalho. Porque foi isso que Deus disse lá para Adão, no jardim. Perfeito. Né? Do suor do teu rosto comerás. Então, assim, eu não tenho. Podem vir convites maravilhosos, mas eles serão todos refutados, rechaçados. Por quê? Se não partir do suor do meu trabalho, eu não quero. Ainda que seja para me engrandecer. Bem, pessoal, essa foi a doutora Adriana Carvalho. Eu acredito que essa última fala foi sensacional para finalizar Obrigada. o nosso episódio. E, amigo, eu queria que você deixasse uma mensagem, algo que você queira falar para alguém. Fique à vontade, esse espaço é seu. Muito bem. O que é que eu poderia dizer para os jovens advogados? Né? Que a gente precisa realmente sonhar, a gente precisa ter esperançar, né? A gente precisa ter esperança de dias melhores, ainda que a gente veja a nossa volta e não consiga vislumbrar tantas coisas boas, mas a gente precisa ter dentro de nós a boa semente. E essa boa semente faz com que a gente, cada dia, realize ações boas, condizentes. A gente vai plantando, a gente vai semeando. Porque também se tem uma coisa, Davi, que eu tenho certeza, e essa é irrefutável. A vida, ela é uma longa semeadura que, em determinado momento, eu vou ter que colher, né? Então, vai chegar o momento da colheita. E o que é que nós estamos colhendo, né? A colheita vai chegar e que ela seja a melhor possível. Mas a semente é dada a todos. Escolha as melhores sementes e escolha o melhor solo para plantar, que certamente você terá a melhor colheita a receber. Viu? Bem, pessoal, para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir esse episódio, comentar. Adriana, deixa teu arroba para que as pessoas possam se inspirar ainda mais na sua história.
É um prazer, eu quero muito que quem está do outro lado, que tem interesse em me conhecer mais, possa acessar a Adriana Carvalho, advogada. Infelizmente, é uma Adriana Coll. Aí alguém pergunta, de onde que vem esse Adriana Coll? Gente, essa história é tão comprida. É do meu e-mail, que foi criada em 1998. E aí não dava certo a Adriana simples e teve que... Aí o meu gestor colocou a Adriana com Y e o C de Carvalho e o OL de Oliveira. Aí ficou Adriana Coll. Mas se você botar Adriana Carvalho, advogada, previdenciarista, com certeza você vai acessar esta mulher que vos fala. Beleza, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Davi. Tchau, tchau.